Fechei os olhos, achando que aquilo era só um reflexo daquilo que a sociedade plantou. Respirei fundo, tentando me acalmar. Quando eu achei que eu não ia poder ouvir mais nada de bom, eu troquei a estação e uma voz suave me falou: eu sou a cura. Amém, glória a Deus. Uou! Sejam bem-vindos à Arena Jovem, né? Você está no melhor lugar do mundo, né? E tenha certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, tem uma palavra para a vida de cada um que está aqui no nosso culto presencial, né? Então fique atento, pega a sua Bíblia comigo, abre o livro de João, capítulo 9, verso 1 e verso 2. João 9, verso 1 e verso 2. Estamos aí diante de grandes desafios. Nós já temos aí o tema do nosso próximo Arena Jovem. Amém, igreja? Então, vou falar de novo. Temos nosso tema do nosso próximo Arena Jovem. Glória a Deus. Então, é interessante, porque você vai aprender o que está por trás das coisas, né? O que diante dos milagres de Jesus, o que estava por trás daquilo? Diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o que estava por trás daquilo, né? O que está por trás de algumas amizades, né? O que está por trás de algumas ações que a gente acha tão normal, tão corriqueira? Não, hoje em dia, não, todo mundo faz isso, o que tem que fazer também? A ação do mal por trás disso. Ou seja, nós somos sempre observados, principalmente aqueles que tiveram um conhecimento de Deus, principalmente aqueles que se libertaram, né, das trevas. Não quer dizer que você está livre totalmente, não. O inimigo vai insistentemente querer tirar você do propósito, querer tirar você do plano da salvação que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E é nessa próxima série, não é semana que vem. Semana que vem ainda tem mais uma palavra, é na outra semana. Na outra semana a gente começa a destrinchar, né, esse entendimento para que você cresça em Deus. Mas hoje nós vamos estar falando sobre a voz que você precisa ouvir, né? Então, que você possa adquirir esse conhecimento, né? Como é a definição, né? Como você viu ali a chamada, né? Para a nossa grande conferência, nosso grande momento de celebração, onde nós nos reunimos ali 2 vezes no ano, e nosso tema principal é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então você precisa ter sabedoria, né, no seu dia a dia. E onde é que está, podemos dizer assim, interiorizado no conhecimento, está a pessoa, interiorizado dentro da ação do conhecimento, está a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, a partir do momento que você começa, como a Bíblia diz, nós devemos conhecer e depois fazer o quê? Quem lembra? Conhecer e depois... Então, eu passei a ter um conhecimento. A partir do momento que eu tenho a minha vida entregue para Deus, Ele me trouxe o conhecimento. Como você já ouviu em várias palavras, as escamas dos meus olhos são retiradas. Os tampões dos meus ouvidos são retirados. A partir daí, bom, estou salvo e agora resolveu tudo. Não! Você precisa fazer o quê? Prosseguir em conhecer, ou seja, ir mais fundo, né? Ir mais para dentro da palavra de Deus, conhecer mais a palavra. E à medida que você vai conhecendo mais da palavra, você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria. Então, na hora de você decidir alguma coisa na sua vida, o que vai valer na hora de você decidir alguma coisa, o quanto você é sábio para decidir aquilo, é a quantidade de conhecimento que você tem. E a quantidade de conhecimento que você tem, ele vem quando o Espírito Santo, dentro de você, te ajuda a você compreender as coisas, desde a sua faculdade, desde a sua escola, desde o seu curso, né? O Espírito Santo está ali, te ajudando a você ter entendimento, a você aplicar aquilo que você está conhecendo na sua própria vida e no seu relacionamento familiar, né, dentro do ambiente de trabalho e etc. Então, esse conhecimento é importantíssimo. Então, para que você bote esse conhecimento em prática, para que você entenda o que é sabedoria, você tem que voltar para o conhecimento. Você vai cair dentro desse versículo da Bíblia, onde diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer Jesus, o que eu faço agora? Prossigo, continuo caminhando, continuo conhecendo mais. É assim, né? Então,
por causa disso, você tem ouvido a palavra que nós temos falado sempre, né, nos cultos de arena, sobre você desbloquear. Né? Vivemos aí um período de pandemia, né, março de 2020 vai ser um ano que vai ficar, um mês, né, que vai ficar registrado, né, nessa geração, e certamente no futuro alguém vai estudar sobre isso também, e vai ser visto o que aconteceu nesse período, né? O que nós chamamos de lockdown, onde nós fomos para dentro das nossas casas, né, onde, né, jovens, onde pais, mães, né, foram todos para dentro da sua residência, aqueles que passaram por isso, né, outros não, continuaram trabalhando, né, de repente por causa da sua função, é necessário, alguma coisa assim, mas em linhas gerais todos ficaram dentro de casa, e aí começou a ter a convivência familiar, aonde, né, o pai não tinha mais a sua mente 100%, né, ou uma boa parte, uma boa porcentagem, ocupada com as suas formas, com as suas ações de trabalhar, ele ficou dentro de casa, alguns foram trabalhar dentro de casa, né, também, né, aonde a mãe, muitas das vezes, que tinha uma rotina, né, uma correria, faz isso, faz aquilo, parou de ter essa rotina e teve que se dedicar mais para as questões, né, familiares, ou aquele jovem, né, que certamente tem muitos nos ouvindo agora, que pararam, né, durante um tempo ainda, ficou sem ter aula online, depois voltou, mas ficou ali dentro de casa, né, meio que sem estudar, meio que sem se dedicar, né, como deveria para aquilo a qual ele estava estudando, ou ela estava estudando, porque não tinha aula, não tinha acompanhamento. E todo esse histórico, né, toda essa junção dessas pessoas, né, pensando um pouco talvez na sua própria família e agora, você vai observar que com tudo isso que foi acontecendo, né, foi vindo crises financeiras, né, foram vindo, né, crises emocionais, né, foram vindo, né, crises espirituais, e a partir daí começou a haver conflitos, a partir daí as famílias começaram a se desentenderem, algumas delas, né? Por quê? Porque tudo que estava interiorizado dentro daqueles elementos da família vieram à tona diante de uma convivência dentro do seu lar, com o seu pai, com a sua mãe, porque às vezes não havia momento onde o pai podia ter o diálogo com o filho ou com uma filha, né? Ou momento em que o pai poderia estar em casa e a filha saía muito, ou o filho saía muito, não é, a mulher saía para trabalhar, e agora estão todos dentro de casa, né? Ou seja, sendo obrigado a se relacionar. Isso trouxe uma infinidade, né, de pensamentos. Com isso, algumas crises escondidas vieram à tona. Pensamentos tóxicos tomaram conta da mente de muitas pessoas. Ou seja, a partir daquele momento você começou a conviver mais no ambiente familiar. E se for parar para pensar, né, nesse contexto, você passaria muito mais tempo no ambiente do trabalho. Há pessoas que às vezes trabalham e têm ali sua carga horária, às vezes 10, 12 horas de trabalho por dia. E quando chegava à noite, né, bem impaciente, muitas das vezes, chegava em casa, o que queria era tomar banho, comer, dar um oi para um, para outro, ver o jornal, talvez, e descansar, sem trazer à tona alguns assuntos que ficavam lá, retidos dentro dos seus interiores. Então, em outras palavras, era melhor não falar disso. Por quê? Porque a mente ficava ocupada com outras coisas, trabalho, etc, etc. Mas quando o lockdown veio e trouxe para a vida da família, né, esse momento onde a família poderia estar junto e resolver tudo que tinha que resolver, as crises começaram a acontecer. Além das crises externas, né, que já estavam acontecendo no mundo, as crises também vieram para dentro das nossas casas e, infelizmente, para dentro de muitas pessoas. E eu quero contextualizar isso para você. Por quê? Porque isso acabou trazendo para algumas pessoas alguns sentimentos. E hoje, talvez, uma voz que ecoe dentro do seu coração seja um sentimento de culpa.
E hoje eu quero entrar nesse assunto contigo, né, relacionado a o que é uma culpa, o que é ter culpa. Talvez você viva hoje com a sua vida, podemos dizer assim, em lockdown, nas suas emoções, em lockdown nos seus relacionamentos, em lockdown na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, você se fechou. Por quê? Porque muitas das vezes vem sobre você um sentimento de culpa. E eu quero conversar com você sobre isso hoje, amém? Para isso, abra sua Bíblia em João, capítulo 9, verso 1 e 2. João 9, verso 1 e 2. Enquanto você abre, hein? Termina de abrir. João, capítulo 9, verso 1 e 2. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, cremos que a Tua palavra, ó Deus, ela nunca volta vazia, seja em que parte da Bíblia for, sobre que assunto seja, Pai, o Teu Espírito Santo, aquele que estava, ó Deus, ali com aqueles homens, a qual, ó Deus, foi inspirado pelo Teu Espírito Santo a escrever a palavra, seja, Deus, em que capítulo, em que versículo for, Tu também está conosco hoje. Então, Pai, nós estamos lendo a Bíblia na presença do autor, do Espírito Santo que inspirou aqueles 40 escritores, ó Deus, a escreverem a palavra. Por isso nós pedimos a Ti que esse mesmo Espírito Santo que está em nós possa trazer aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor, nesse momento. Nos faz compreender, nos assentamos, ó Deus, aos Seus pés, acalmamos nosso coração e pedimos a Ti, fala, Senhor, a nossa alma, ao nosso espírito e nos faz crescermos, conhecermos um pouco mais da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. João capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim, você pode acompanhar aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso 2. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, ou mestre, não é a mesma coisa? Quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que interessante esse contexto. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Jesus passa, ele olha, vê ali um homem cego, né? E a Bíblia já nos declara que aquele homem era cego de nascença, né? Então ele nasceu daquele jeito. Certamente os seus discípulos também, né, o conheciam, porque, veja bem, Jesus passando por um lugar e vendo uma pessoa cega de nascença, eu não sei qual seria a característica entre um cego de nascença, né? Me perdoe se de repente você sabe, mas qual seria a característica exata de um cego de nascença e um cego que não fosse de nascença? Né? Talvez, dificilmente você reconheceria hoje, não sei se talvez você conhecesse, você possa conhecer, mas dificilmente você olharia e falava, é cego de nascença. Ou olhava para o outro e falava assim, esse não é cego de nascença, esse nasceu enxergando, depois ficou cego. Mas isso nos demonstra que certamente Jesus conhecia um pouco daquele povo dali. Certamente os seus discípulos conheciam também aquele povo que estava ali. E aí nesse momento, Jesus ele passa por esse homem cego. E Jesus iria levar ali certamente, como aconteceu, um milagre sobre a vida daquele homem. Mas os seus discípulos fizeram uma pergunta interessante. Eles perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Em outras palavras, a culpa é de quem? Você entende isso? A colocação que é colocada para a ali é porque quando a gente lê a Bíblia, se você não pedir a Deus, né, que o Espírito Santo te dê esse entendimento, o conteúdo aqui do diálogo era, Jesus, esse cara está cego de nascença, quem é culpado disso? É ele ou é os pais dele? Você entendeu que muitas das vezes nós somos assim? Muitas das vezes nós olhamos as circunstâncias, olhamos as dificuldades e assim, presta bem atenção nisso, assim
como os discípulos, nós também muitas das vezes agimos dessa forma. E nós queremos arrumar completa para mim, não, fala com força, arrumar um culpado. Muitas das vezes nós somos assim, e nós apontamos e dizemos, o culpado é isso, o culpado é aquilo, o culpado é a circunstância, o culpado é a pandemia, o culpado é isso, o culpado é aquilo. Nós somos assim. Jesus, ele quer fazer um grande milagre na sua vida. Você tem dúvida disso ou não? Tem? Você tem dúvida que Jesus pode fazer um grande milagre na sua vida? Você que está em casa, tem dúvida? Jesus pode fazer um grande milagre na sua vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não busque culpados para aquilo que você está passando. Não aponte circunstâncias, porque nós somos assim. Vou te mostrar aqui na Bíblia. Jesus quer trazer cura sobre você hoje. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então fala amém bem forte. Amém. Se você sair daqui com esse entendimento de que quando ele se sacrificou na cruz do Calvário, por mim e por você, quando ele entregou a vida dele por mim e por você, quando nós passamos a entender isso, você precisa, para que você o reconheça na sua vida, entender que você é culpado dos seus pecados. Mas fulano fez isso comigo, mas Bertano fez aquilo, mas Bertano fez aquilo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a sua salvação é individual. O seu conhecimento com Deus, o seu crescer em Deus, ele é individual. Então, ou seja, Jesus aqui com os discípulos estava dando uma grande lição, não só para os discípulos, mas para nós, trazendo esse entendimento de quem é a culpa. O dicionário, ele traz uma definição interessante de culpa. Ele diz assim: culpa é a consciência penosa, que vem de uma penalidade, por ter falhado no cumprimento de uma norma social ou moral. É a voz que ecoa no nosso interior e que mina nossas forças para alcançarmos as nossas conquistas. Então é aquilo que vem de dentro de você, querendo achar um culpado. Assim como aconteceu com o discípulo, nesse exemplo que você falou, né? A culpa se apresenta de várias formas. Eu quero te dar 3 aqui rapidamente, de 3 formas como a culpa se apresenta. Primeira delas, culpa real. O que é culpa real? É quando fazemos algo contra alguém, ou até mesmo quando cometemos algum pecado e nos sentimos culpados por causa das nossas ações. Então vamos dizer que você cometa um pecado. Você sente culpa porque fez aquilo de errado. Você sabe que é errado, mas você fez assim mesmo. Você sabe que não deveria, mas você fez assim mesmo. Isso é uma culpa real. Essa culpa, ela vem para nós, ela vem para nos arrependermos e reconhecermos que estamos errados e que precisamos mudar a nossa atitude. Então, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que você faz que está errado mesmo. Tem coisa que eu faço que está errado mesmo. Então, quando você sente essa culpa, esse mecanismo que é acionado, esse gatilho mental que vem dentro da sua vida e que leva você a pensar assim, poxa, por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso. Em linhas gerais, a culpa, ela é, aliás, em linhas gerais, o que precede a culpa é um arrependimento. Concorda comigo? Então você se arrepende. Poxa, por que eu fiz isso? Quando você até aperta a tecla do arrependimento, é porque você está sentindo culpa. Entendeu bem isso? Então, para pensar, esse contexto dessa palavra é interessante. Porque quando você olha para a cruz e você vê em Jesus culpa, você pensa assim, por que ele fez isso? A Bíblia diz que ele foi culpado e réu de morte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ele foi culpado por quais pecados que ele cometeu? Hein? Quais foram os pecados que ele cometeu? Pode falar. Quais foram os pecados que ele cometeu? Para que ele tivesse culpa? Pode falar com força.
A culpa dele estar ali é por causa dos nossos pecados. Porque ele não cometeu pecado algum, exatamente. Ele não cometeu pecado nenhum. Ele está lá por causa de mim e de você. Então, ele assumiu a culpa. Se ele assumiu a culpa, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que tem que se arrepender? É ele? Eu e você. Então, quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida para ele, nós estamos dizendo, olha, a culpa era minha, mas eu me arrependo do que eu fiz. E eu te reconheço como aquele que pagou pela minha culpa. Quantos aqui dirigem? Dirigem. Levanta a mão se você dirige. Alguma vez já passou no radar? Você veio distraído, ô bendito celular, tira ele do painel. Sabe o que você faz dentro do carro, bota ele lá atrás assim, ó, onde você não pode pegar. Ou por algum outro motivo, você passa distraído, aí você vem tranquilo, pensando, sei lá, não estava pensando, certamente não era culpa nenhuma, mas de repente quando você olha, se der para enxergar, não sei, né? Só vê o flash, quando tu olha, que foi isso? Ai, meu Deus, um radar. Ai, era quanto? Ai, nossa, eu passei 80, era de 60. Ai. Para alguns, quando chega na sua casa a notificação, né? Que aparece você com a cara de espanto ainda assim, né? Na foto lá. Não tem como dizer que não era você. Para aqueles que se arrependeram, o que faz agora? Pega a carta, né? Pega o seu arrependimento, vai até lá no Detran e fala assim, ô chefe do Detran, posso falar uma coisa para o senhor? Eu estou sentindo culpa, mas eu estou arrependido. Tem como o senhor tirar essa multa para mim? Vão rir da sua cara, né? Sim ou não? Vão rir de você. Você que é jovem, que está na prova, lá foi e pega o colando. E aí? E aí? A professora vem, olha, viu a cola, toma sua prova. Você faz o quê? Ai, professora, não, professora, por favor, professora, não, professora, já era. Por mais que você se arrependa, agora você vai voltar para casa, sabe como? Com sentimento de culpa. Entendeu como que é esse gatilho? Como é que isso funciona? Então, isso é uma culpa real. Agora, 2, culpa imaginária. O que é uma culpa imaginária? Existe, pastor? Vamos lá. A culpa imaginária se manifesta quando acreditamos que cometemos um erro, mas na verdade é um sentimento que muitas vezes permanece oculto, baseado na ideia inconsciente de que podemos vir a magoar alguém, seja pais, cônjuges, família, amigos e etc. Essa culpa é muito pior do que a culpa real, pois ela causa danos como separação, falências, doenças, né? É ela que nos limita a crescermos, a sermos maiores do que nossos parentes e amigos. Há pessoas que ficam presas debaixo disso. Há pessoas que ficam com a sua vida retida. Ela tem uma culpa, né? Ela é imaginária, né? Porque não se trata de uma ação nossa. Você não passou no radar e viu o radar te pegando lá, não. Mas sim de um sentimento bloqueador que nos impede de sonhar e de avançar. Ou seja, você fica retido, você fica paralisado dentro dessa culpa. Muitas vezes você não se vê digno de viver algumas maravilhas que Deus tem para você. Talvez você até seja capaz de sonhar com grandes conquistas, seja capaz de traçar grandes metas, de executar as estratégias para alcançar essas metas. Mas quanto menos esperar, as suas atitudes provocam lockdown em sua vida. Ou seja, trava os seus projetos. Culpa imaginária. Isso é tão sério, que há pessoas que olham para as outras e dizem assim, você fez alguma coisa de errado.
está passando por isso, que alguma M você fez. Já ouviu isso? Sim ou não? Alguém já falou isso para você? Ou você já falou isso para alguém? Tá assim porque fez alguma besteira. Eu estou jogando em cima dela uma culpa imaginária. Me mostra na Bíblia, pastor. Acabei de ler o versículo para você. O discípulo olha para o cara e fala o quê? Pô, Jesus, realmente esse cara precisa de cura. Poxa, realmente, olha só, cego, né? A gente conhece ele, a gente sabe que é cego de nascença, porque a gente conhece ele aqui da região, desde pequenininho e tal, né? Poxa, realmente, Jesus, cura ele aí, quebra o galho dele aí. Não, olha para Jesus, olha só, ele está assim porque alguma besteira ele fez, ou ele fez ou seus parentes fizeram, sim ou não? Você entendeu esse contexto? Então, em outras palavras, há pessoas que não crescem, não amadurecem, não se desenvolvem, porque às vezes ela está retida, sabe aonde? Debaixo de contextos familiares. Ela está contido, né? Muitas das vezes ela não quer crescer mais, porque ela acha que ela já chegou no patamar de crescimento. Ninguém da família dela chegou naquele patamar, ela já chegou. Então ela para ali. Por que não? Eu não paro. Não, tá bom, já cheguei até aqui. Olha a minha família, onde é que tá? Tá lá embaixo, eles são tão assim. Olha, eu cheguei. Ah, cheguei até aqui, tá bom. Ela começa a ter uma culpa imaginária. Ela começa a achar, não, tá bom, não vou desenvolver mais, não vou crescer mais, não vou chamar mais gente para minha célula, não vou atrás de mais pessoas. Sabe por quê? Tá bom esse nível, é só isso daqui. Então, às vezes nós ficamos retidos debaixo dessa culpa. Terceira culpa. Culpa muleta. Eita, que nome, né? Culpa muleta. É quando olhamos para as circunstâncias, como a pandemia, né? E os efeitos dela, e queremos achar um culpado porque nós não crescemos. Um culpado porque nós não prosperamos. Queremos tirar a nossa responsabilidade de agir corretamente e fazer o que precisa ser feito, e inventamos uma culpa em coisas que não temos o menor controle, como sistema político, sistema econômico, sistema religioso. Às vezes até colocamos a culpa em nossa família e em pessoas próximas. Tem isso na Bíblia? Sim ou não? Tem isso na Bíblia? Você lembra do episódio, entre outros, que Davi, ele vai até a frente de batalha, levar lá uns queijinhos lá para os seus irmãos? Você lembra que quando o pai mandou ele lá, porque o pai certamente tinha passado um período muito grande de batalhas, e o pai não tinha notícia dos seus filhos, dos seus 3 filhos mais velhos que estavam na batalha. Lembra disso? E aí o que acontece? Como é que é o nome do pai de Davi? Jessé. Jessé, ele pega e ele chama Davi, olha só, Davi, vai lá, né? E vê lá como é que estão seus irmãos, leva esse agrado aqui, leva esse lanche aqui. E ele vai. Quando ele chega lá, acontece tudo que você já sabe o que aconteceu, só que chega um momento em que ele encontra com seus irmãos, sim ou não? O que os irmãos falaram para ele? Ô, meu irmão, vem cá, me dá um abraço. Foi isso que ele falou? Me dá um abraço, meu irmão, vem cá, pô, e aí, rapaz, como é que tá meu pai, como é que tá nosso pai? Dá um abraço aqui. Pô, que saudade, tem mais de meses, não sei, talvez, anos, que a gente está nessa batalha longe de casa e a gente não tem notícia da família. Fala aí, como é que tá a nossa família? Foi isso que ele fez? Hã? Você lembra do episódio que ele tinha sido ungido? Rei. Ele foi ungido a rei aonde? Ele recebeu uma unção aonde? Na presença dos seus irmãos, na casa dele. Lembra do episódio que os irmãos foram passando? Né? Samuel lá para ungir os homens lá, quem seria o rei, passa o primeiro filho, né? Eliabe. Samuel fala o quê? Senhor, certamente aqui está diante de ti o rei de Israel e tal. Deus fala ao coração de Samuel, não atente para a sua altura e para a sua formosura, porque eu já botei esse cara aí, não serve não. Já rejeitei ele. Você imagina Eliabe passando, olhando assim, ó. Pô, mas peraí, pô, tô todo preparadão aqui, velho. Ó, Smart Fit, full. Como é que eu não posso ser o rei?
Passa para lá, Eliabe. Vai, Eliabe, para lá. Depois vem o outro, acho que é Samar, né? Acho que é o Samar. Esse aí. Aí vem o outro. Quando o primeiro passou e foi para lá, se você fosse o segundo, como é que você faria? Né? Já murchava a barriga, fazia cara de rei. Faz cara de rei, como é que é a cara de rei? E Samuel passa, e passa para Samuel. O que Deus fala? Também não é esse. Aí pula para o lado de lá. Você imagina o outro. Também vem o terceiro, né? E passa, né? Você reparou que a Bíblia fala só desses 3? Tinha mais irmãos? Mais 4. Hã? Mas só falou desses 3. Aí lá na frente, Davi encontra com esses 3. Sabe o que eles falam? O que você está fazendo aqui? Eles já sabiam que existia uma unção na vida de Davi, sim ou não? Mas falaram o que para ele? O que você está fazendo aqui? Hã? O que você está fazendo aqui, velho? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas lá. É ou não é? Você entende que existia uma culpa ali? Existia nos seus irmãos querer colocar nele uma posição que não seria uma posição de culpa, mas ele, Davi, é mesmo, né? Nossa, se fosse eu ou você, talvez faremos assim, ó. Pô, rapaz, cuidado aí, velho. Qual é, compadre? Aí. Recebi óleo de unção aí de você rei um dia, hein? Cuidado com quem vocês falam, hein? Lembra disso? Lembra dos irmãos de José? Depois que José se tornou o segundo homem lá no Egito, quando chegaram para ele, foram de joelho ali, sei o quê. Se José tivesse tido o sentimento de culpa, de que ele poderia ser maior do que seus irmãos, ele não seria o segundo homem do Egito. Se Davi tivesse tomado culpa de que, não, eu não posso ser maior do que o meu irmão mais velho, porque ele tem cara de rei, ele tem pinta de rei. Eu sou baixinho, franzino, ruivo, não sei, puxo da perna. Como é que eu vou ser maior do que ele? Sabia que muitas das vezes dentro das nossas casas são assim? Sabia que os discípulos, ao falarem para Jesus, queriam dizer isso? Sabia que os discípulos entraram numa discussão porque quem seria maior do lado de Jesus quando chegasse nos céus? Entendeu como nós somos? Então, muitas das vezes, esse sentimento, essa muleta, né? Ela vem e a gente coloca nas circunstâncias. Não, é pandemia, pastor. Não, pastor, é porque está sol demais. Não, pastor, é porque está chuva demais. Não, mas é porque está isso. Não, mas é porque está aquilo. Sempre temos desculpas muletas. Fala assim, eu vou fugir delas. E que voz você precisa ouvir? Você lembra de Samuel? Lembra de Samuel? Na casa de Eli? Deus queria falar com ele, né? Interessante que foi tão audível, né? Aquela voz, que o próprio Eli, né? Samuel, quando foi falar com ele, Samuel falou assim, olha, o Samuel, se ele te falar contigo de novo, se essa voz falar contigo de novo, diz para ela o quê? Fala que teu servo ouve, eis-me aqui. Não é isso? Você consegue identificar a voz de Deus na sua vida? Qual eram as vozes que Samuel conhecia? Fala para mim, vai. Quais eram as vozes que Samuel conhecia? Pode falar, literalmente. Quais eram as vozes de quem? Seus pais, né? De Eli. Certamente era uma escola de profetas, existia ali outros, né? Dos filhos de Eli, sim ou não? Lembram? Mas a voz de Deus, Samuel já tinha ouvido? Então, toda vez que Samuel ouvia uma voz, ele falava assim, e eu acho que quem está falando é Eli. Aí ele ia lá, em Eli. Sim, Eli, está me chamando? Não, não te chamei não. Em outras palavras, o próprio Samuel não estava reconhecendo a voz de Deus. Por quê? Porque as vozes que ele conhecia era a voz dos seus familiares. Entendeu? Era a voz dos seus pais, era a voz de Eli, daqueles que estavam próximo dele naquela época. E muitas das vezes nós somos assim. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque existem tantas vozes falando dentro de você, que você não dá conta, que você não consegue. Isso tudo vem pelo rótulo
de culpa. De que você não é capaz de ser o melhor do que você pode ser hoje. Você fica satisfeito com o que você tem, com o que você é. Você nunca se enxerga, como a Bíblia nos chama. Nós somos mais do que? Por que você fica olhando as suas derrotas? Olha, ou melhor, dá atenção à voz, que é a palavra de Deus, que diz que você é o quê? Então, por que você fica dando ouvido à voz das derrotas? De que você não consegue, de que você não dá conta. De que você é incapaz. Culpa. Você tem conseguido discernir a voz de Deus na sua vida? Sim ou não? Você consegue discernir? Ou será que as vozes das culpas, das impossibilidades, abafam a voz de Deus de falar ao seu coração? Lembra dos milagres de Jesus? Lembra que teve milagre de Jesus? Quando nós passamos aí, acho que umas 30 terça-feira, falando sobre cada milagre de Jesus. E vendo o efeito dele na vida das pessoas, que não era só aquele momento ali, eram coisas ao redor. Jesus fazia um milagre e falava para o cara o quê? Pega o teu leito e vai para a sua casa. Pega o seu leito e se apresenta ao sacerdote. Por que ele queria fazer isso? Por que ele fazia isso? Era para que as pessoas tivessem o entendimento que quando Jesus entrou, quando Jesus fez o milagre na vida dela, agora as outras vozes precisam se calar. Cadê a voz daquele pai, daquela mãe, daquele irmão que dizia que você não serviria para nada? Você chegou. Você não está mais aleijado, você não está mais cego, você não está mais surdo. E agora você chega na sua casa e aquelas vozes todas, ó. Cadê aquela voz que falava que você não ia conseguir ter nível superior? Cadê aquela voz que falava que você é burro, que você é burra? Cadê aquela voz que dizia que você não ia ser nada na vida? Cadê aquela voz que hoje ecoa dentro de você, que prende você aos seus limites? Quando você começa a ouvir a voz de Deus, quando Jesus entra na sua vida, como eu falei no início, quando você conhece e prossegue em conhecer a Deus, você vai chegar no seio da sua família, no seio do seu trabalho, no seio da sua profissão, onde quer que você esteja, na sua escola, na sua faculdade. Você vai chegar lá e se alguém falar assim, ó, ih, rapaz, não tem como. Essa voz te cala? Hã? Ela te limita? Sabe que você fala para essa voz assim, dentro de você, né? Não é para arrumar briga com seus parentes, não. Mas você fala dentro de você, para essa voz que diz que você não ia ser nada. Quando a voz de Deus entra dentro de você, essa voz se cala. E você diz assim, ó, eu vou conquistar, eu vou ser feliz, eu vou ser salvo, eu vou ser um cristão, eu vou crescer. Posso ouvir um amém? Eu vou me desenvolver, eu vou avançar. Agora, se você parar e se sentir culpa, fala assim, não, porque não, eu nasci assim, eu morri assim, não sei o que assim, igual aquela música lá da menina. A cura para a culpa real. A boa nova é que o caminho para se libertar dessa culpa é confessar os nossos pecados e nos arrepender. Pastor, eu tenho uma culpa real, realmente eu fiz uma coisa errada. Não tem problema. Pede perdão, se arrepende. A Bíblia nos garante a vitória. Lembra da culpa que eu falei aqui? O arrependimento é nosso. A culpa foi levada na cruz do Calvário. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, a minha culpa foi com ele para a cruz, como diz o versículo bíblico. O escrito de dívida foi cravado na cruz. Em outras palavras, no mundo espiritual você não deve mais nada a ninguém. A partir de agora você é uma nova criatura. Não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, eu posso o que ele pode. E o que ele pode? Fala com... O que ele pode? Pastor, você está dizendo que eu posso todas as coisas? Não estou falando não. A Bíblia que está dizendo. Tem versículo que fala isso? Hã? Tem? Fala para mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi dito aqui. Então você pode sim, mas as vozes limitantes vão estar ali, ó,
Não, você não, e você não, você, olha que você, como você é crente desse jeito? Quem quiser, pesquisa no YouTube, eu botei um trecho aí de 26 segundos aí de um contexto que fala sobre isso. O diabo, a primeira coisa que ele falou para Jesus, sabe o que foi? Falamos disso terça-feira, né? Se tu és o Filho de Deus, foi a primeira coisa que o diabo falou a Jesus depois de 40 anos de tentação, depois de 40 dias de tentação? Isso é uma dúvida. O diabo quer fazer a mesma coisa com você, botar dúvida no seu coração e dizer que você não é capaz. Fala aí, comigo não. Então, quando você confessa seus pecados e pede ajuda, né, você não vai viver mais como escravo, porque você entregou a sua culpa nas mãos de Deus, amém? Evitamos pedir ajudas, por quê? Pois tememos o julgamento. Essa é a voz da culpa. Por quê? Ah, não, eu não vou confessar, eu não vou falar isso, eu não vou buscar ajuda, seja ajuda, né, em que nível for, até nível, né, vai no médico, vai na terapia, vai no sei lá onde aí. Nós precisamos ser assim, né? Olha como Deus fala. Porém, a voz de Deus te diz que quando você confessa e deixa a sua transgressão, você alcança misericórdia e não o julgamento. Que você vai ser julgado pelas pessoas, não tenha dúvida disso. Mas sabe o que você tem que fazer? Olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da sua fé. Segundo, cura da culpa imaginária. A boa nova é que a cruz de Cristo te dá a oportunidade de reconstruir uma nova história e ir muito mais além do que os seus familiares. Tem uma música interessante que fala assim, né? Como é que é? Jesus pode fazer minha história de novo. Olha o que ele fez comigo. Jesus pode refazer, né, a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Você pode reescrever a sua história. Você pode começar de novo. Você pode restartar, reiniciar. Dar um boot aí na sua vida quantas vezes for necessário. O que não pode é você andar com culpa. Jesus está aí sendo apresentado a você. Não importa onde você tenha nascido, onde você tenha crescido, você pode construir uma história diferente e ser uma referência na sua família, ser uma referência na sua cidade, ser uma referência na vida de outras pessoas. Quantas pessoas passam por você e se vivem para pensar? Conversa com pessoas, as pessoas elas vêm conversar com você e muitas das vezes elas estão carregadas de culpas reais, de culpas imaginárias e de culpas muletas. Se você tiver um entendimento, você vai pegar e falar para ela, olha, eu tinha exatamente isso, eu vivi exatamente dessa forma, mas um dia eu confessei o meu pecado, entreguei a minha vida para Jesus e agora não me sinto mais culpado de tudo que eu fiz de besteira no passado. A cura que te faz fugir da responsabilidade. Ô, meu pai. Para de procurar culpado pelos seus fracassos, pelos seus desgostos da vida, porque sempre seremos nós os únicos responsáveis pelos nossos resultados. E por mais que se queira achar um culpado, quem vai sofrer as consequências? Quem vai ser? Ah, você é culpado. Sofre as consequências aí, vai, sofre as consequências. A pessoa vai te olhar, muitas vezes vai falar o quê? Não entendi nada, falou que eu sou culpado. Muitos colocam a culpa, sabem quem? Na sua criação, no seu pai, na sua mãe, na sua falta de oportunidade, no emprego, né, na sua vida acadêmica. E ela começa a colocar a culpa, e ela acha a culpa nas circunstâncias. Ela nunca identifica que a culpa é nela, porque as consequências que está sofrendo é quem? Não são as circunstâncias, é ela, é essa pessoa. E nesse texto que nós lemos de João 9, 1, 2, esse mecanismo de transferência de culpa, ele é mais real do que o que nós imaginamos, do que nós pensamos, né? Você precisa aprender a confiar a sua vida a Cristo.
Você precisa entender que muitas das vezes o que falta em você é você reconhecer, né? É você pegar a cartinha que chegou da multa e falar assim, ó, foi eu mesmo. Eu até lembro nesse dia. Aí alguém te pergunta, mas por que você passou, né, com essa velocidade, nesse radar que seria 60, você passou 80, por quê? Aí, se você é o tipo da pessoa, você fala assim, a culpa é minha. Eu passei, eu estou arrependido, eu vou pagar essa conta e eu vou evitar, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Passa um tempo, chega outra cartinha, outra multa, de outro lugar, que você menos esperava. Aí o que você faz? Ah, não é possível. Já sei. Foi na hora que eu abaixei para pegar... O quê? O celular caiu no chão do carro. Estava chovendo muito, pastor, eu não vi. Né? Não dava para frear em cima. Ou seja, começamos a querer achar culpados. Paramos diante daquele. Fala assim, Jesus está comigo. E você está caminhando com ele. E aí, diante de você e diante dele, aparece uma pessoa cega. Aparece uma pessoa que não conhece a Jesus. Aparece uma pessoa que precisa receber de Jesus o que você tem recebido. E sabe o que muitas vezes nós fazemos? Olhamos para ela e falamos assim, tem jeito não, pastor. Já fiz tudo o que tinha que fazer. Tem jeito não. Tá assim, sabe por quê? Quando fala, tá assim, sabe por quê? Nós estamos querendo ser uma voz para poder resolver o problema dela, dando uma justificativa da sua culpa. E ali está aquele que pode fazer todo o milagre. Ali está aquele que pode curar aquele cego. Mas nós, discípulos, estamos olhando e queremos colocar um motivo por que ele está daquele jeito. Não, pastor, é porque a família abandonou. Pastor, é por causa disso, por causa daquilo, as circunstâncias, a pandemia. Por que você está numa crise financeira hoje? Eu não sei se é o seu caso. Mas por que você vive hoje uma crise financeira? Por que hoje você, né, não consegue desenvolver o potencial que Deus tem na sua vida? Porque muitas das vezes nós estamos botando a culpa, sabe em quê? Nas circunstâncias. Quantas pessoas você conhece? Eu estou concluindo. Quantas pessoas você conhece que durante a pandemia se reinventou? Quantas pessoas você conhece que durante a pandemia pegou o recursozinho que ela tinha, né? Comprou um computador um pouquinho melhor e começou a falar no Instagram, começou a falar, e hoje essa pessoa, ela se reconstruiu e hoje ela ganha dinheiro utilizando o computador, utilizando a internet, dentro da sua própria casa. Ela se reinventou, ela não ficou indo atrás de culpados. Mas quantas pessoas você conhece que cruzaram o braço, né? Vou esperar a ajuda do governo. E quando a ajuda do governo não vem, e quando a ajuda da igreja não vem, e quando a ajuda da família não vem, sabe o que ela fala? É isso mesmo, é o governo aí, é o presidente, é não sei quem, é não sei quem, é não sei quem, é não sei quem, e começa a achar um montão de culpados. Agora você traça um paralelo entre a vida dessa pessoa e na vida da outra pessoa que não transferiu a culpa de nada, ela fala assim, ó, eu vou me reinventar. Não vou ficar botando a culpa A, B e C. Eu vou para cima, eu vou fazer o quê? Não sei, vou vender cocada, não sei, vou inventar, vou fazer alguma coisa. E não cruzou o braço e ficou assim. Então, muitas das vezes nós somos assim, não só na igreja, como na nossa vida. Achamos um culpado para tudo.
e não nos arrependemos e a gente acaba esquecendo do sacrifício dele por mim e por você. Se ele falou que você é vencedor, se ele falou que você tudo pode, por que você se limita? Né? Entenderam bem isso? Então rompa com todas aquelas vozes. Talvez a voz de um pai, a voz de uma mãe, né? A voz de umas circunstâncias que hoje está ecoando assim, ó, dentro de você. Mente, coração, e às vezes você se boicota, né? Está preso à sua família, né? Está preso às suas circunstâncias familiares do passado, e ela não consegue romper porque, não, eu não posso ser mais próximo do que o meu pai, eu não posso ser mais próximo que minha mãe, eu não posso crescer mais do que eu já cresci, porque o que eu já cresci já é suficiente. Ei, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a sua célula, Deus tem muito mais para o seu interior, Deus tem muito mais para a sua vida acadêmica, para a sua vida escolar, para a sua vida conjugal, né? Deus tem muito mais. Não coloque os seus ouvidos para a culpa. Amém? Vamos ficar em pé. A voz que nós precisamos ouvir hoje é a voz que vem do Espírito Santo de Deus, né? Não permita que em meio ao caos as vozes da culpa entrem no seu coração e tentem dominar você. Pelo contrário, peça a Deus que Ele venha, que Ele seja o protagonista da sua história. Liberte-se dessas vozes, né, de culpa, né, que querem prender você às suas impossibilidades. Se Jesus falou que você é mais que vencedor, se a Bíblia nos diz isso, se ao entregarmos a nossa vida para Ele, Ele nos garante uma vida eterna, é porque você terá uma vida eterna. Coloque a mão no seu peito, feche seus olhos. Você que pode. Repete comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, eu me coloco diante da sua presença e eu te peço que a sua voz entre agora em meu coração e me faça entender, através do teu Espírito Santo, o teu sacrifício por mim. Tu não tiveste nenhuma culpa, porque a culpa era minha, mas tu levastes sobre o madeiro, e eu hoje tomo posse da vitória da cruz sobre a minha vida, me arrependendo dos meus pecados e te aceitando como meu único e eterno Salvador. Nenhuma outra voz vai ser maior do que a voz do teu Espírito Santo no meu interior. Em nome de Jesus.